É, torcida, agora vamos de polêmica? Sim, falarei dele, o traidor, Caio Paulista. Parece que ele se arrependeu, hein, de ter deixado São Paulo pelo rival. Sei lá, vou falar sobre essa notícia. Vou falar também, fazer a reação de um vídeo muito bem elaborado pelo Futflix. Você já vai entender o que tá acontecendo aqui. E eu quero relembrar esse ser. Me irritou relembrar um pouquinho, mas é aquilo, gente. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E vamos ver se realmente essa frase faz sentido. E olha só, estava navegando aí, mais ou menos 5 dias mesmo atrás de gravar esse vídeo, que olha o seguinte que diz aqui: se arrependeu, segundo fontes ligadas ao Caio Paulista, ele estaria arrependido de ter trocado uma proposta do São Paulo no fim de 2023 para a ida ao Palmeiras. Ir ao Palmeiras não foi benéfico à carreira de Caio Paulista, que por lá não conseguiu se firmar e se tornou alvo de críticas do torcedor. Sim, Caio Paulista foi muito criticado. E eu acho que também conta um pouco com a energia muito positiva que a torcida de São Paulo emanou para ele nesse momento dessa troca, que ele fez provocações, a gente vai ver no vídeo. E aí, continuando aqui, por não ter conseguido se firmar no Palmeiras, ele foi emprestado ao Atlético Mineiro, onde também não vem tendo oportunidades. A Paulista está arrependido, mas o São Paulo não quer nem saber do jogador. São águas passadas. Essa informação veio lá do Rádio Esportes de Itatiaia. E aí, como eu falei, vamos reagir aqui ao vídeo. Olha que triste a situação do Caio Paulista, que saiu do São Paulo e agora não consegue se firmar. Vamos dar o play e vamos reagir a esse vídeo que eu já vi, tá? E tá bem interessante, mas eu queria rever aí juntamente com vocês. Bora lá. Não existe ninguém que cobre mais pesado que a vida. Muitas vezes você pode dever pro banco, dever um cartão ou até dever alguém ali uma hora ou outra que possa te constranger com a cobrança. Mas a vida, ela sabe exatamente te cobrar pelas suas escolhas e faz isso na medida exata. É isso, gente. Mais uma vez eu volto a repetir. Tudo que você planta, você colhe. Isso não é maldição, isso não é porque Deus é vingativo ou algo assim. Na verdade, Deus, ele é muito amoroso. Mas tem a questão do livre-arbítrio. E tudo que a gente faz tem uma consequência. Então, fica como uma lição, tá? Não só para jogadores, mas também para nós, nas nossas atitudes. Eu acho que a pior coisa que você pode fazer é ingratidão. Você cuspir no prato em que comeu. E para mim, o Caio Paulista fez exatamente isso. Vamos continuar. Sem cobrar mais nem menos. O problema é que para pagar o preço das nossas escolhas, não tem como negociar. Temos que pagar o que temos que pagar. E no futebol, a banda não toca diferente não, colega. Qualquer jogador que tome suas decisões, seja bom ou ruim, precisa arcar com as consequências e com o preço dessas decisões. O Caio Paulista é um caso clássico disso. O jogador que teve dificuldade para se firmar no futebol demorou para encontrar o seu espaço e finalmente, quando se firmou, encontrou o seu lugar, não valorizou e acabou quebrando a cara feio na linguagem da bola e hoje vive uma Gente, o cara que foi basicamente escorraçado no Fluminense, o São Paulo o acolheu de braços abertos. Deu certo, lateral esquerdo bem, né? Não vou falar que foi excepcional, mas jogou bem ali, ajudou bastante São Paulo. E simplesmente colocou certa dificuldade, colocou um preço pra mim muito acima. E, enfim, São Paulo pra mim de forma inteligente. A gente não pode ficar à mercê de jogador com coisíssima nenhuma. Esse é meu valor, beleza. Mas se o time não tem condições, meu caro, não vai fazer loucuras pra manter. Até porque, óbvio, você coloca o preço que você quiser, mas enfim, quem tá disposto a arcar com esse preço? Eu acho que São Paulo não tinha que fazer loucura, não. E aí, enfim, né? Vamos continuar aí, porque foi pro rival, amor. Foi pro rival e não foi qualquer rival, né, gente? Venhamos e convenhamos, além das piadas. Ai, vamos continuar. Situação que ele mesmo se colocou. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sim. Sabe o que foi que aconteceu com o jogador e como é que ele tá agora? Vamos ver. Fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal... Vai lá, gente. Se você não conhece, se inscreva no Futflix. Eu não tô inscrito nesse canal aqui, né? Nesse meu canal do Já Comenta Futebol, mas em outros sim.
E, cara, um trabalho muito bem feito. Eu esqueci o nome do rapaz, deixa eu ver se ele coloca aqui, se ele vai falar mais pra frente. Mas ele é muito bom, viu? Trabalho excepcional. Sigam lá o canal dele. Até ano passado o Fluminense tinha Michel Araújo, Caio Paulista, Cristiano, Silva. Esse ano tinha o Calegari. Um pouco mais atrás tinha o Gabriel Teixeira. Esses jogadores, ainda mais na lateral esquerda, que hoje o Caio Paulista é titular no São Paulo, o Michel Araújo no meio é titular, não seriam importantes para o elenco do Fluminense? Falam que o Fluminense não tem um elenco, tem muita dificuldade de repor as peças que estão fora. Hoje 4 jogadores não puderam jogar, considerados seus titulares. Esses jogadores não seriam muito importantes? Por que eles saíram? Foi opção sua? Cara, duas perguntas, né? É responsabilidade do técnico mandar o cara embora por empréstimo, qualquer coisa que seja, sei lá. Não necessariamente, né, gente? De negócio. Isso aí vai muito mais pela cabeça do diretor de futebol, juntamente com o presidente. Pode ter influência, óbvio, mas calma lá também, né? De fazer perguntas desse tipo. O Caio Paulista era um cara assim hostilizado por todo mundo. Crítica e torcedor. Exatamente, tem esse ponto também. E aí o jogador começa a sobressair, né? Ele sai, por isso que eu tento ter um pouco de cautela, porque também tem isso. Tem jogador que num time não vai bem, mas em outro vai. E aí depois, por que mandou embora, sabe? É uma hipocrisia do cacete mesmo, infelizmente isso acontece. Michel Araújo estava do mesmo jeito. Calegari, então, nem se fala. E você faz uma pergunta dessa, eles estão fazendo falta. Praticamente o ambiente aqui do Fluminense criado propiciou para os jogadores saíssem. Eu já fiz outros vídeos sobre o Caio. Gostei da resposta do Diniz. Umas controvérsias aí em relação ao Diniz, mas algumas respostas dele ali eu acho coerente, né? Paulista aqui no canal. Talvez esse nem seja o último que a gente vai fazer. Mas eu resolvi falar dele mais uma vez depois de uma matéria que eu vi no portal Bola VIP, que falava da situação do jogador que hoje veste a camisa do Atlético Mineiro. Aí, ele vê a notícia também. Também não sei se realmente é verídico, mas faz sentido, amigos, né? Faz sentido. Não sei se é fake news, mas faz muito sentido. Tem muito torcedor que acha que futebol se trata apenas de dinheiro. Mas, amigo, isso não é verdade. E posso garantir que o futebol, muito em breve, aqui no Brasil, vai perder um pouco desse dinheiro todo se algo não mudar rapidamente. Eu concordo, cara. A gente vai concluir já o raciocínio aqui do Rodrigo, gente. Mas eu acho tão pobre o fato de você se mover apenas tendo foco o dinheiro, sabe? Eu acho tão pobre, né? Acaba sendo um pouco contraditório, mas, cara, o ser humano, ele é movido muito além do dinheiro. Óbvio, aquele de boa índole, tá? É a questão de você deixar um legado, você deixar uma marca positiva pro mundo, pra sociedade em si. Então, é tão triste quando o jogador tem a mentalidade pura e exclusiva ao dinheiro. Por que não se mostrar um profissional que respeita o clube, que respeita a torcida, se tornar alguém na história do clube, sabe? Eu acho que falta isso muito nos dias de hoje. Então não interessa, sabe, a fidelidade, o profissionalismo. Eu tô ganhando mesmo e dane-se. Nesse pensamento do esporte ser só negócio. O futebol é negócio, mas não pode ser só negócio. O futebol pode ser praticado por profissionais, mas é bom dizer que quem sustenta o futebol são os apaixonados pelo esporte. Quantas pessoas já não desistiram de acompanhar os seus times aqui no futebol brasileiro porque perceberam que o futebol já não é mais aquilo que ele foi um dia. Nossa, muito isso. E é uma dor no coração. Eu acompanho aqui os comentários diariamente de torcedor falando, já que eu não tenho mais paixão, amor de assistir o São Paulo, por exemplo. Porque não carece, sabe? A gente vê jogadores que estão realmente um pouco se lixando. Não só jogadores, né? Até isso é de menos. Mas diretoria, presidência, nossa, tão pouco se lixando, só olhando o próprio ego, só buscando encher os próprios bolsos e esquecendo realmente o motor, o coração do futebol, que é o torcedor. Isso é muito triste. Eu falo de forma particular, vendo como a direção, como a presidência atual do São Paulo hoje caga, eles pisoteiam na nossa cabeça. E é isso, vai perdendo mesmo, né? Os torcedores vão perdendo essa paixão. E aí, realmente, eu concordo com o Rodrigo. Eu quero ver
Se os torcedores realmente apaixonados deixarem de acompanhar, de investir no futebol, amigo, já era. Aí realmente não tem mais pelo que fazer, pelo que lutar, porque vai acabar a mamata. Essa é a realidade. São profissionais, mas o futebol é movido de verdade por torcedores apaixonados cara, que investem isso, dinheiro nessa sua isso. paixão, indo ao estádio, assinando planos de pay-per-view para assistir os seus times, comprando camisas e produtos licenciados e dando audiência. Nossa, que eu vi um torna o futebol ranking, né? Eu vi um ranking. Foi levantado que a maior torcida que investe em produtos licenciados e que reverte e ajuda o clube é a torcida do São Paulo. Cagam na nossa cabeça. É realmente revoltante, sabe? esse esporte tão rentável para quem vive dele. E é claro, a gente tem que falar que por mais que o jogador tenha uma fria profissional, ele precisa entender que a bola vai além disso. E se toda vez que um jogador toma uma atitude fria, tratada com naturalidade pela torcida, isso é um sinal de que o paulista, torcedor também tá largando mão dessa paixão. Mostra que o futebol vai deixando de ser tão apaixonante assim para quem o acompanha. Caio Paulista tem todo o direito de fazer, como ele fez, as escolhas que ele acha que são melhores para sua carreira, seja ela profissional, esportiva ou financeira. Mas é preciso pensar em quanto essa escolha financeira é melhor, até mais rentável do que a escolha esportiva a longo prazo. O Caio é um bom jogador e sei que vai ter gente que vai discordar disso. Ele foi revelado pela Tombense depois de tentar muito e rodar nas categorias de base por Ceará, Fluminense, Tombense e Avaí. Ele então conseguiu se firmar. Viveu um lado do futebol de quem sabe o quanto o glamour está muito distante da maioria dos atletas. Quando ele chegou no Fluminense, ele viveu o que a gente pode chamar de perseguição maluca da torcida. Quando olham para um jogador e acham que tudo que dá errado por causa dele. Eu senti uma certa alfinetada, porque tem um jogador que eu xingo bastante. Não coloco, obviamente, culpa só nele, mas ajuda bastante a ferrar com a vida de São Paulo hoje em dia. Deixa aí, chuta aí nos comentários, você acha que eu tô falando. Vou dar uma dica. Ele não é o culpado, mas insistem ele em certa posição. Isso atrapalha o time de uma maneira inexplicável. Ele tem mais de 100 jogos com a camisa do Fluminense. E tem gente que acha que um cara consegue fazer 100 jogos com a camisa do Fluminense sem ter qualidade. Isso é impossível. Verdade, faz sentido. Nenhum jogador ruim consegue fazer 100 jogos com a camisa do Fluminense. Não tem como, cara. Se até um bom jogador, como o Caio Paulista, fez 100 jogos lá e é perseguido pela torcida, imagine um jogador ruim. E mesmo com a qualidade que ele tem, o Caio Paulista por lá foi cobrado, cornetado e teve uma hora que ele não aguentou mais, deixou o Fluminense e foi jogar no São Paulo. E eu não tenho dúvidas nenhuma que ele tinha qualidade para jogar tão bem no Fluminense quanto ele jogou no São Paulo. O que fez total diferença foi o ambiente. O ambiente criou pro jogador ali. Na verdade, quando eu tava saindo de lá, eu fui me despedir do Diniz. Ele conversou bastante comigo, ele falou: você tá indo pra um baita clube, eu tenho certeza que lá você vai jogar bem, porque aqui você também jogava bem, mas aqui as pessoas não reconhecem e tal. Mas ele falou: pode ir lá que você vai ser feliz lá, você vai jogar bem, vão te apoiar. E eu vim pra cá já um pouco mais leve, cheguei aqui, os companheiros também deu total liberdade e apoio, me ajudaram em alguns aspectos e eu fui me soltando e graças a Deus hoje eu me sinto em casa, me sinto feliz, me sinto bem e isso daí ajuda bastante dentro de campo. No São Paulo, ele viveu algo que ele nunca tinha vivido na carreira. Ele foi abraçado pela torcida, diretoria, pelo grupo de jogadores. Foi campeão com o São Paulo da Copa do Brasil, se tornou importante e gerou até o tipo de pergunta que questionava o treinador do porquê ele foi liberado pelo Fluminense. Todo esse carinho e jogou fora quando ele resolveu deixar o São Paulo. Pisou em cima da gente, Caio Paulista. Mas aqui, calma, que eu tenho alguns pontos. Não é que ele jogou fora só porque ele deixou o São Paulo para jogar no Palmeiras. Não é isso. Tem pouco ou nenhum problema o cara decidir acertar com outro clube depois da demora do São Paulo em acertar o contrato com o jogador. São Paulo comeu bola e futebol é negócio também, faz parte. Pra muita gente que tá nos bastidores, o futebol é só isso mesmo, trabalhos, bons contratos e acabou.
Você pode ir de um rival direto pro outro, Olha lá, fazer focando piadinhas nas redes sociais e provocar quem nos só te abraçou troféus quando ganhos, você veio possivelmente pelo numa jogador que tá fase do aí, não é? Fluminense. Aí, nesse caso, é pedir para as coisas darem errado. Não tem Então, como. foda. E a vida, cara, é aquilo. Não é que a vida cobra pesado, cobra com juros. Não é nada disso. Não tem juros. A vida só cobra na medida exata aquilo que são as coisas que você faz. Isso mesmo. Se ele tivesse saído do São Paulo, respeitando o clube, explicado, falando, gente, tô indo, olha, eu sei que a torcida não entende. Isso, Rodrigo. Explicar o porquê, sabe? Falar, olha, gente, infelizmente o São Paulo não quis pelas minhas condições e o Palmeiras ofereceu isso e até maior, que foi o caso. E eu tô indo pra lá, mas fica aqui minha gratidão e tudo, mas não foi isso que foi feito, cara. Mesmo, é óbvio que mesmo ele falando isso, o pessoal ia achar trairagem, pular o muro e tudo, mas seria muito mais digno. Mas eu tô procurando o que é melhor pra mim. Isso. Mas não foi. Teve piadinha em rede social, Isso. Caio do tricampeão paulista. É isso Essas mesmo. coisas, sabe, de provocar o São Paulo. Nada pra ele. O que o torcedor do São Paulo fez pro Caio Paulista? Nada. Mas ele saiu provocando. E aí, quando a vida cobra como? No Palmeiras, o Caio Paulista nunca conseguiu, de fato, agradar o torcedor. Ele teve chances, oportunidades que são raras num elenco como é o do Palmeiras, que é melhor e com mais disputa por uma vaga do que é o São Paulo. Aquele ambiente que ele encontrou de abraço, de vem aqui, vamos lá, ajuda a gente. Não, que ele foi lá pra ser reserva. Foi lá pra ser reserva, foi lá pra ser xingado, porque quando ele entrava pra jogar, não tinha a sua melhor atuação. E engraçado, né, que os palmeirenses nos irritaram bastante. Até o torcedor caiu na pilha, confesso também, que eu fiquei bastante brava. Pelo Caio Paulinho, com todo respeito, Caio, bom jogador, mas como eu falei, não é excepcional, sabe? Não é extra classe, não é aquela coisa maravilhosa que a gente fica lamentando. Ficar brigando pelo Caio Paulista também achei o fim da picada, o cúmulo, mas enfim, né? O que magoou bastante pra mim, aspectos de trairagem mesmo, é realmente cuspir no prato que comeu. Encontrou do carente torcedor são paulino, no qual eu me incluo por ser são paulino e também por perceber que o nosso time é carente de bons jogadores. Sim. E isso ele não encontrou no Palmeiras, como ser diferente. Exato. No Palmeiras, o que ele encontrou foi cobrança e mais cobranças. Como tem que ser, quando você pode exigir. Se um jogador vai mal, você cobra a diretoria, cobra o treinador, tira esse cara do time, contrata outro. Ele não rendeu e fracassou no Palmeiras. Deixou um time onde ele era titular, querido pela torcida, pra virar piada e no rival ser escanteado e depois dispensado. Dispensado por empréstimo. Sim, mas dispensado. Hoje, ele tá emprestado ao Galo e vive uma situação bem parecida do que ele viveu no Fluminense. A torcida do Atlético Mineiro não suporta ele em campo, acha que ele não serve pro Galo. A diretoria do Atlético Mineiro até pensa em devolver o jogador ao Palmeiras, já que ele tá emprestado, mas o Palmeiras não aceita uma devolução antecipada, antes do prazo, de maneira nenhuma. Aí, Caio Paulista, valeu a pena? Valeu a pena, de verdade. Pelo todo o dinheiro que você poderia ter ganhado com isso. Valeu a pena, de fato. Agora imagina pra você como não é e como não fica a cabeça do cara, que sabe que tem contrato com o Palmeiras até 2028 e quando se levanta a possibilidade de ser devolvido ao clube, já que ele não tá bem no Galo, e nem fazem questão de ter de volta. não quer antecipar. O contrato é bom? Financeiramente, sem dúvidas. Não tenho dúvidas nenhuma de que o Palmeiras ofereceu um excelente contrato pra ele, possivelmente melhor até do que o São Paulo ofereceu. Sim, foi isso mesmo. Mas esportivamente tá valendo a pena? O Caio devia saber, pela rodagem que ele tem na bola e por experiência até maior do que a minha e a sua, que é difícil no futebol você conseguir se firmar, encontrar um espaço onde você é querido, abraçado. Mas os jogadores parece que esquecem do passado. Eles acham que vão estar no auge o tempo inteiro. Eles acham que não tem fim esse ciclo. Eles acham que vão jogar bem em qualquer clube. Não é assim, cara. Não é assim. Fazer o quê? Não tô generalizando, tá? Mas uma grande parte pensa dessa forma. Valorizado. Não dá pra virar as costas pra um gigante ball, sair fazendo piadinhas e achar que vai ficar tudo bem. Por ser um bom jogador, que eu acho bom jogador, eu torço pra que ele dê a volta por cima. Mas sinceramente, nunca mais jogue no São Paulo. Lá. Tá! E você, torcedor que me acompanha agora, concorda com o Rodrigo? Não deve nunca mais aparecer no São Paulo Futebol Clube? Eu tenho uma opinião similar.
Confesso. Eu não o queria mais. É isso aí. Mas e você, torcedor? Acha que tudo isso é uma gratidão mesmo e a bola cobrando? Comenta aí o que as você coisas acha. Que o Caio Paulista Vai lá fez, no ou, canal na do sua Rodrigo opinião, pra falar também, é um no jogador ruim Futflix. que jogou bem no São Paulo. Eu discordo disso, tá? Mas eu ouvi muita gente falar sobre isso. Não esquece de deixar o seu curtir, o seu compartilhar também, deixar o seu comentário o que você acha do Caio Paulista, o que você tá achando aí dessas notícias que estão aparecendo. E fica mais uma vez o meu convite para você fazer parte do Camarote da Jaque. Clica no botão do membro e veja lá todos os benefícios. No nível Master Crack da resenha, a gente chegando a 50 membros, você pode ganhar a camisa oficial, original do São Paulo, na versão torcedor, e também tá na descrição desse vídeo os produtos e serviços que eu recomendo, que eu uso, tá? E não penso deixar tão cedo porque são de fato de qualidade. É isso, torcida, até o próximo vídeo e tchau!